aí é que vem a gente perceber quem é o Zelensky, né? E isso remonta efetivamente a você entender como o Zelensky ganha do Poroshenko, né? Porque foi a última eleição na Rússia, como é que ele ganha, se elege com mais de 70% dos votos. Na Ucrânia, você mencionou. Na Ucrânia, desculpa, na Ucrânia. E isso porque os dois são líderes de direita ou de extrema direita, inclusive o Poroshenko. Só que a retórica do Zelensky foi uma retórica extremamente agressiva, foi uma retórica antipolítica, foi uma retórica de reavivamento de um nacionalismo tóxico contra os russos, que era exatamente aquilo que aqueles grupos mais radicais na Ucrânia queriam ouvir. Né? E de alguma forma o Zelensky ele tem menos background de política, ele tem menos legitimidade de estadista do que tinha o Poroshenko. Eu acho que a guerra acaba escalando até aqui também por inabilidade dele. Só que agora o Zelensky percebeu que pode se tornar uma figura-chave nesse processo, porque ele está sendo idolatrado, ele está se tornando um herói. E eu tenho muito medo quando o Ocidente cria heróis no Oriente. O último que a gente viu criar no Oriente se chamou Osama Bin Laden. Nós vimos o herói que foi, como foi criado e por aí vai. Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado com relação a isso. Tenho dito em vários lugares, não há mocinhos e não há bandidos no sistema internacional. Política internacional a gente procura analisar sem o fígado, sem o coração, senão a gente acaba cometendo erros. Você sabe, Horta, que até o aspecto psicológico me preocupa um pouco também, né? Vendo as coisas do Zelensky, ele é um cara extremamente carismático, fala bem, ganhou o concurso de dança dos famosos na Ucrânia, fez filmes, enfim, é um cara muito bem dotado, vamos dizer assim, dos talentos cênicos, né? Mas isso pode criar na mente dele, quer dizer, e como a história política deles mistura um pouco de ficção e realidade, ele pode ter mergulhado nesse personagem do herói e ele pode estar acreditando no herói que criaram para ele. E isso pode reforçar, inclusive, um comportamento suicida. Né? Não, eu acho que você tem toda a razão. Acho que ele está indo para um comportamento suicida, acho que ele está cometendo um erro de análise gravíssimo. Ele deveria ser o primeiro, nesse momento, a defender um cessar-fogo, a sentar com a potência nuclear que está lhe atacando e dizer, olha, o que vocês querem? Vamos resolver, não vou entrar na OTAN. Ele, pelo contrário, ele está aumentando a aposta o tempo inteiro. E a gente tem que entender o seguinte, sob o ponto de vista do Ocidente, a Ucrânia não é Ocidente, vamos deixar bem claro, tá? As pessoas estão confundindo isso, as pessoas acham que o Brasil é Ocidente, que a Ucrânia é Ocidente. Não, nós não somos Ocidente. O Ocidente é o norte anglófono, francófono, europeu, engloba aí Canadá, Estados Unidos e os países da Europa Ocidental, tá? Sob o ponto de vista do Ocidente, esse conflito se resume da seguinte maneira, Tuxi, são dois estados eslavos se matando. Então o Ocidente está achando maravilhoso, vai dar arma, tá aqui os aviões velhos que a gente não usa mais para você usar, tá aqui a arma, claro, não vai dar, né? As armas estão sendo vendidas. Vamos lembrar que isso aí vai gerar dívida da Ucrânia para com os países europeus. Então, vai tudo sendo entregue. Por quê? Porque a ideia, nesse momento, o que o Ocidente está tentando fazer é de um limão uma limonada. Se nas primeiras 48 horas o Putin realmente foi brilhante, porque ele se acercou de uma série de questões de ordem internacional para fazer valer os seus interesses, nas últimas 48 horas o jogo virou muito fortemente, viu? E a Europa tem conseguido uma determinada unidade de ação que nós não tínhamos visto ainda no mundo na idade contemporânea, especificamente a partir do século XX e XXI, e está efetivamente colocando em prática a política de fazer a Rússia sangrar, apostando que a Rússia não terá coragem, não terá condições de aumentar essa aposta. Eu tenho medo de você acreditar que, trabalhando com questões de segurança, numa figura autocrática como Vladimir Putin, que você aposte que ele não vai efetivamente aumentar a pressão. Eu acho que ele vai, e aí nós temos problemas sérios.